Hoje em dia, vemos uma tendência crescente entre casais cristãos de evitar ter filhos, ou no máximo ter apenas um. E essa escolha, muitas vezes, não é apenas uma questão financeira, mas também ideológica. A sociedade moderna nos bombardeia com discursos de individualismo, liberdade e conforto, e ter filhos parece ser visto como um peso, algo que pode limitar sonhos e oportunidades. Mas será que essa visão está alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas? Se olharmos para dentro da Bíblia, veremos que a família e a procriação sempre foram vistas como bênçãos e responsabilidades espirituais. Na antiguidade, os cristãos tinham uma visão completamente diferente. E hoje, muitos muçulmanos seguem um princípio que talvez nós deveríamos considerar também, ou seja, o crescimento da fé através da multiplicação familiar. A Bíblia nos lembra em Gênesis, capítulo 1, verso 28, "Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a." Esse não é apenas um mandamento biológico, mas espiritual também. Ter filhos é parte do plano de Deus para a humanidade. Neste vídeo, vamos refletir sobre como a visão secular se distancia da teologia bíblica, comparar a postura dos cristãos com a dos muçulmanos e entender como o feminismo influenciou essa mudança de mentalidade no povo de Deus. Fica comigo até o final, porque esse tema é urgente e relevante também. Na sociedade contemporânea, a decisão de ter filhos geralmente parte de uma lógica muito pragmática. Aí surgem perguntas: tenho dinheiro suficiente? Vai atrapalhar minha carreira? É um sonho pessoal ou algo que a cultura me impõe? Tudo gira em torno da liberdade e da satisfação pessoal. Já na teologia bíblica, a visão é completamente diferente. A Bíblia nos ensina que filhos são um presente de Deus e que a família tem um papel crucial na transmissão da fé. Quando lemos textos como Salmo 127, verso 3, que diz: "Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá", podemos observar que esse verso enfatiza que os filhos são um presente divino, não apenas uma consequência biológica, mas uma herança concedida por Deus para serem criados segundo seus princípios. Eles representam a continuidade da aliança de Deus com seu povo e são vistos como uma bênção e não como um fardo. Assim, temos a responsabilidade de educá-los na fé, reconhecendo que pertencem primeiramente ao Senhor. Provérbios 22, verso 6 reforça: "Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele." Mas será que nós, como cristãos, ainda enxergamos isso dessa forma? Será que estamos deixando que a cultura moderna nos molde em vez de olhar para o que Deus nos ensina? Uma coisa que muitos não percebem é como os muçulmanos veem a questão da natalidade. Para eles, quanto mais filhos nascem, mais forte se torna a religião islâmica. Ou seja, para eles, a natalidade faz parte do princípio de sua fé. Ter filhos não é só uma escolha pessoal, é uma estratégia de expansão da fé. Para eles, filhos são soldados da fé. Se nós olharmos para a história do cristianismo, perceberemos que essa mentalidade do povo de Deus existia no passado. Será que esquecemos que a fé também se transmite pelo sangue e pela criação? As famílias cristãs eram grandes, os filhos eram criados dentro dos princípios bíblicos e havia uma consciência clara de que cada nova geração deveria continuar propagando a fé. Em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 7, Deus ordena: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos." Mas e hoje? O que aconteceu com essa visão? Será que nós, como cristãos, estamos falhando na missão de formar futuras gerações de cristãos?
Se os muçulmanos veem isso com tanta clareza, por que estamos negligenciando esse aspecto fundamental da fé? Nos primeiros séculos do cristianismo, ter filhos era visto como um ato de fé e obediência a Deus. A família era um núcleo de discipulado, onde os valores cristãos eram ensinados e transmitidos de geração em geração. Os cristãos da antiguidade entendiam que a família era uma extensão da igreja. Os cristãos seguiam de acordo com o que Josué declarou: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, verso 15. Hoje, muitos cristãos estão adotando a mentalidade secular, vendo a família como uma questão meramente pessoal e econômica. Mas será que isso não representa uma ruptura com o propósito divino de constituição familiar? Será que, ao escolhermos não ter filhos ou limitar a família a um único filho, estamos enfraquecendo a missão cristã no mundo? Efésios capítulo 6, verso 4 nos lembra: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse pequeno verso bíblico nos lembra que ser pai e mãe exige presença, intencionalidade e, claro, filhos. Se realmente queremos honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, esse é um ponto crucial de reflexão que precisamos considerar como cristãos. A pergunta é: estamos dispostos a sacrificar nosso conforto por obediência a Deus? O feminismo alterou significativamente a maneira como as mulheres enxergam a maternidade. Muitas passaram a ver a criação de filhos como um obstáculo para sua independência, sua carreira e seus sonhos pessoais, ou seja, começaram a enxergar como um fardo. Mas será que essa visão está alinhada com os princípios bíblicos? Deus projetou a família para ser um ambiente de crescimento e aprendizado, onde os filhos são educados na fé. O que acontece quando o feminismo redefine a maternidade como algo secundário ou até desnecessário? Precisamos refletir sobre como essas mudanças culturais influenciam nossa fé e nossas decisões. A Bíblia exalta a mulher que edifica sua casa. Provérbios capítulo 14, verso 1 diz: A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Tito, capítulo 2, verso de 4 a 5, orienta que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem boas donas de casa, bondosas e submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui podemos observar um dilema. O feminismo diz: Ei, mulher, você não precisa de filhos para ser realizada. Deus diz: os filhos são bênção e a maternidade é honra. Precisamos decidir a quem vamos ouvir. Será que estamos sendo moldados mais pela sociedade do que pela palavra de Deus? Esse é um tema que precisa ser discutido. A decisão de ter filhos ou não ter filhos não é apenas pessoal, mas também espiritual. Se queremos fortalecer a fé cristã e vê-la florescer nas próximas gerações, precisamos repensar nossa visão sobre a família e o principal, voltarmos à palavra de Deus. Será que estamos negligenciando um dos maiores mandamentos de Deus? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e vamos juntos resgatar a visão bíblica sobre filhos e família. Como diz Salmo 128, verso 3: Tua esposa será como uma videira frutífera no interior da tua casa, teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Que essa seja a nossa realidade, pois qual é o maior milagre? É Deus fazer gerar um filho dentro de uma barriga? Ou Deus alimentá-lo e abençoá-lo durante toda a sua vida?